Olá pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Nós vamos bater um papo hoje sobre crime de receptação. Deixa eu até colocar aqui, fixando. Vou fixar o tema da nossa live. Receptação, artigo 180 do CP. 180 do CP. Deixa eu fixar aqui o texto. Vamos lá, fixar o comentário. Pronto, sejam bem-vindos. Vamos entrando, mais um Estude com RSC. Vamos bater um papo sobre receptação. Sei que nós temos muita coisa para falar. Eu vou direto ao ponto. Então vai ser uma live direto ao ponto. Diferentemente das outras, na live de hoje eu não trago um problema. Até porque receptação é um crime com vários detalhes. Eu vou direto ao ponto nos detalhes mais importantes para quem está estudando para concursos públicos. Eu estou trabalhando com vocês os principais crimes do Código Penal em cima do meu manual Parte Especial. As lives ficam salvas e depois vão para o meu canal do YouTube. E depois da live, do meio-dia até as 2 da tarde, este livro fica com um preço mais do que especial na editora, do meio-dia até as 2 da tarde, tá bom? Então eu peço para vocês que tenham o livro, para que abram exatamente no capítulo da receptação. Quem não tem, fique atento, papel e caneta, vamos anotar os principais pontos envolvendo este delito, receptação, artigo 180 do Código Penal. Eu vou deixar os comentários ativados. Se não travar a tela, a gente fica assim até o final. Se começar a travar a tela, aí eu desativo e ligo só depois. Olha só, estão perguntando quando que você vai falar do parágrafo 13 do artigo 129. Aqui eu não tenho mais na programação 129, já foi. Mas se você for no meu canal do YouTube, lá tem inclusive as leis 14.188, 14.155, 14.132, vários vídeos onde eu trabalho, sim, o artigo 129, parágrafo 13, tá bom? Pessoal, um detalhe importante, quando eu penso no crime de receptação, eu estou pensando num dos crimes mais cobrados em concurso. O 180 diz o seguinte: caput, é crime adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte. A pena é de 1 a 4 anos e multa. Então vamos lá, preste atenção. Primeira coisa que nós temos que perceber: a pena é de 1 a 4 anos. Isso significa que a infração penal não é de menor potencial ofensivo. A infração penal não é de menor potencial ofensivo, mas admite medida despenalizadora da Lei 9.099. A pena mínima sendo de 1 ano, admite suspensão condicional do processo. Aliás, essa pena mínima de 1 ano permite uma medida despenalizadora na fase pré-processual, que é o acordo de não persecução penal. Então, a receptação, artigo 180 caput, na fase do inquérito, admite o ANPP, artigo 28A do Código de Processo Penal, e na fase do processo, admite suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099/95. Feito esse alerta, olha que importante, seu examinador no concurso vai perguntar: doutor, qual é o bem jurídico tutelado no crime de receptação? Você fala: poxa, o 180 é o último crime do título Crimes contra o Patrimônio. Ah, então eu já sei, o bem jurídico tutelado é exatamente o patrimônio, a inviolabilidade patrimonial.
A sua resposta não está errada. Aliás, a sua resposta está certa. Mas se você é chamado a discorrer sobre o bem jurídico tutelado numa prova escrita, numa prova oral, por que não lembrar a lição de Noronha? Eu trago aqui a lição de Noronha bem no comecinho da explicação do artigo 180. Noronha diz que existe um outro bem jurídico tutelado, que é a própria administração da justiça. A receptação torna mais difícil a apuração do crime anterior e a recuperação do produto do ilícito. Então, para Noronha, a administração da justiça aparece como mais um bem jurídico tutelado. Esse detalhe você vai usar numa prova escrita ou numa prova oral. Sujeitos do crime. O crime é comum. O crime pode ser praticado por qualquer pessoa. Rogério, quando você fala que o crime pode ser praticado por qualquer pessoa, aquele que participou do crime antecedente, na receptação, você adquire, recebe, oculta a coisa produto de crime anterior. Aquele que participou do crime anterior pode cometer receptação? Vamos ao exemplo. Eu e você subtraímos um veículo. E aí eu compro a tua parte, eu fico sozinho com o veículo. Eu pratiquei receptação? Não. Não comete receptação quem de qualquer modo concorreu para o crime antecedente. Não comete receptação quem de qualquer modo concorreu para o crime antecedente. Será que existe receptação de coisa própria? O proprietário pode praticar receptação tendo como objeto coisa sua? Existe receptação de coisa própria? Em regra, não. Se uma pessoa furta o meu relógio e eu percebo que alguém está vendendo o meu relógio numa feira, eu percebo que é o meu relógio, eu vou e adquiro o meu relógio, até percebo que eles estão vendendo por preço vil, eu recupero o meu relógio, compro o meu relógio antes furtado, eu não respondo por receptação. Salvo num caso, quando a minha coisa estava na legítima posse de terceiro. Estou vendo o Salvei aqui, meu colega do MP do Rio. Vamos imaginar que eu devo uma quantia para o Salvei. Devo uma quantia para ele. E aí eu dou em garantia o meu relógio. E alguém subtrai o meu relógio do Salvei. Alguém subtrai o meu relógio dele. Eu percebendo que estão me oferecendo aquele relógio que eu tinha dado em garantia a uma dívida, e eu adquiro essa coisa que eu sei ser produto de crime, mesmo sendo coisa minha, aí eu posso cometer o delito de receptação. Vocês entenderam? Então não existe em regra receptação de coisa própria, salvo quando a coisa está na legítima posse de terceiro, como no exemplo que eu dei, um relógio que eu entrego ao credor como garantia da dívida. Todos compreenderam? Vamos dar sequência e olha que interessante. O sujeito passivo, quem é da receptação? Vocês já pararam para pensar quem é o sujeito passivo da receptação? Guardem isso. O sujeito passivo é o mesmo sujeito passivo do crime anterior. E eu tô vendo aqui, olha, aí você percebe quando o cara explica bem ou não explica bem. O meu irmão gêmeo tá aqui, ele é dentista, e ele tá pondo, entendi, concordo, ou seja, ele é dentista, ele é endodontista e entendeu. Não sabe nada de direito, mas entendeu. Isso mostra o quanto
Eu explico bem. E tô vendo o examinador da Polícia Civil do Rio de Janeiro, já fiz referência ao nome dele. Então guardem isso. Se o examinador da Polícia Civil do Rio está presente, isso aqui vai cair no seu concurso. Vai cair no seu concurso. Aliás, deixa eu até ver. Salvei, você pode entrar na live hoje, vou te chamar, Salvei. Eu vou dar um tempinho para você tirar o pijama de bolinha, igual fez o Douglas Fischer ontem, e eu vou tentar chamar o Salvei aqui. Vamos ver se eu consigo. Normalmente eu levo toco. Sempre que eu faço isso, eu levo toco. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, vou tentar daqui a pouquinho. Não faça isso, eu vou tentar. Já troca de roupa. Ele estava correndo. Vai lá, vou te dar um tempinho, Salve, vou te chamar. Pessoal, é importante lembrar no artigo 180 caput que nós temos duas espécies de receptação, hein? Já vou responder sua pergunta, Maeli, já vou responder. Nós temos duas espécies de receptação no artigo 180 caput, a receptação própria e a receptação imprópria. A receptação própria diz respeito ao 180 caput, primeira parte. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Então, eu adquiro do criminoso coisa que eu sei ser produto de crime. É uma receptação própria. Já na receptação imprópria é a segunda parte do 180 caput. Influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Então, eu não vou adquirir do criminoso coisa produto de crime. Eu vou influir para que terceiro de boa fé adquira. Eu sou o receptador impróprio. Leia-se, o intermediário. O intermediário. Então, guardem isso. Nós temos duas espécies de receptação no 180 caput. Receptação própria, 180 caput, primeira parte, e receptação imprópria, 180 caput, segunda parte, que pune, na verdade, o intermediário, aquele que se coloca entre o criminoso, o autor do crime anterior, e o adquirente de boa fé. É o intermediário. Eu, no meu livro, eu gosto de constantemente chamar a atenção fazendo perguntas. Eu faço a pergunta e respondo. E tem uma pergunta aqui que coincide até com a pergunta que já me fizeram. Existe receptação própria ou imprópria de coisa produto de ato infracional? Eu faço essa pergunta aqui, ó, no meu livro. Existe receptação própria ou imprópria de coisa produto de ato infracional? E agora? Vamos imaginar que um menor infrator subtrai um carro e vem até mim e vende esse carro. E eu adquiro sabendo que o carro foi subtraído, foi furtado pelo menor infrator. Que o menor infrator praticou ato infracional. E agora, olha só o delegado Matheus aqui. Obrigado por esse feedback, viu, delegado Matheus? Grande Matheus, obrigado pelo feedback. É reconfortante ver isso, olha só. Rogério, graças aos seus ensinamentos e dicas, etc., hoje eu estou no meu gabinete na delegacia assistindo essa live. Pô, não tem nada melhor do que ver um feedback como esse. Obrigado, Matheus. Gente, será que é possível receptação envolvendo ato infracional? É aqui que a coisa pega. Porque quando você lê o artigo 180 caput, ele fala: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio a lei, coisa que sabe ser produto de crime. Quando fala coisa produto de crime, eu posso abranger coisa produto de ato infracional? Isso é analogia em malam partem. Olha, o crime do 180 pressupõe um crime anterior. Por isso que nós chamamos o artigo 180 de crime acessório ou parasitário. Crime acessório ou parasitário. O crime de receptação pressupõe um crime anterior. Olha a áurea.
foi minha aluna e hoje é juíza. Que legal. Que legal. Áurea e Matheus. Um delegado, outra juíza. Que legal. Parabéns aos dois. Às vezes o pessoal fala, olha, graças ao seu ensinamento. É mentira, é graças a você. É graças a você. Nós só damos um empurrão. Eu dizia que o crime de receptação é um crime acessório ou parasitário. Por quê? Porque o crime de receptação pressupõe um crime anterior. A exemplo da lavagem de dinheiro, como bem lembra o Kevin. A exemplo da lavagem de dinheiro é um crime acessório ou parasitário. Para que eu tenha um crime de receptação, é importante a existência de um crime anterior. Eu não estou falando de um crime anterior. Aqui eu estou falando de um ato infracional anterior. E agora? E agora? Duas correntes. Uma primeira corrente diz, já que o 180 caput fala coisa produto de crime, eu não posso abranger ato infracional. Seria uma analogia em malam parte. A segunda corrente é a corrente que eu concordo, entende que abrange sim ato infracional. Por quê? Porque o ato infracional nada mais é do que um fato previsto como crime ou contravenção praticado por menor infrator. Então, quando o 180 caput fala coisa produto de crime, na verdade é coisa produto de fato previsto como crime. Fato previsto como crime. E o ato infracional não deixa de ser um ato previsto como crime. É a corrente que eu concordo e eu sou obrigado a reconhecer que é a corrente que vem prevalecendo. A discussão é bastante acirrada, mas eu reconheço que é a corrente que vem prevalecendo. Olha, um detalhe. Deixa eu até ver se eu consigo chamar o Salve para discutir isso com ele aqui. Vamos ver se ele concorda comigo. Vamos ver se eu consigo chamar. Vamos ver se eu consigo chamá-lo. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo. Ele estava correndo. Vamos ver se eu consigo chamar o Salve aqui. Ele vai recusar. Quer ver? Eu vou tomar toco. Oh! Como é que você está? Eu vou desativar os comentários só para você não sumir nos comentários. Correu quantos quilômetros hoje? Não, eu corri só 3,5 km. Eu estou com uma crise de hérnia há um mês. Putz. E hoje consegui correr que um joia, pouco mais. Que joia. Vai, bom, também o jeito que você trabalha manhã, tarde e noite. Essa hérnia acaba... Hoje acho que eu vou até às 10 da noite, enfim. Cara, olha que interessante. Quando a gente pensa em receptação, queria a tua opinião. Sempre que a gente pensa em receptação, pensa em alguém negociando com o autor do crime anterior. Então, pensando na receptação própria, tá? Pensando na receptação própria. Normalmente a gente pensa em alguém negociando com o autor do crime anterior. Então, se eu vou adquirir um carro, eu vou negociar com o autor do crime de furto. Aí é assim, e é a nossa realidade no Ministério Público, né? Os nossos inquéritos normalmente trabalham esse receptador, aquele que adquire diretamente do autor do crime anterior. Mas eu costumo alertar meus alunos o seguinte, gente, não precisa haver esse negócio para que alguém seja receptador. E eu vou dar um exemplo, eu quero ver se você lembra dos meios de comunicação social divulgando uma cena que foi bizarra. Vamos imaginar que eu furtei a sua carteira. Eu saio correndo e deixo a sua carteira cair. E uma pessoa que viu que eu furtei sua carteira e também percebeu que eu deixei sua carteira cair, vai e se apodera dessa carteira. Isso é receptação. E não existe qualquer negócio entre esta pessoa e o autor do crime anterior. Sabe por que eu estou fazendo essa observação? Você lembra aquele caso? Que estado que foi? Foi em São Paulo? Foi aonde? Que eles furtaram caixas eletrônicos, ficaram jogando dinheiro e a população foi... Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E aí ficou uma puta discussão. Qual crime praticou a população
vendo o dinheiro ser jogado alto, foi lá e foi buscar o dinheiro. Qual crime praticou? Você Até chegou porque a concluir alguma coisa? Não, eu concordo plenamente contigo, até porque o tipo penal é muito claro, né? É você adquirir e receber coisa que você sabe ser produto do crime. Basta você ter esse dolo, não precisa. A lei não exige como pré-requisito, como elementar, que acha um negócio jurídico entre o autor do crime principal e o autor do crime parasitário, né? Basta ele conhecer a origem ilícita, que talvez fosse a melhor redação, não é, Rogério? Quando você fala é produto de crime, cai naquele problema que você discutiu do ato infracional. Sem dúvida. O Você tem legislador opinião formada nessa história do ato infracional? Não, em relação ao ato infracional, eu sou bem. Dizem que eu sou promotor de justiça, aí as pessoas falam: esse cara aí é lei e ordem. Já fui chamado de fascista, inclusive, em sala de aula, mas nesse ponto eu sou um pouco mais garantista. No artigo 5º do Civil Penal, delegada distrita, acho que o legislador escreveu produto de crime, e crime a gente tem que ser interpretado, enfim, como ato imputável. Mas entendo a sua posição. Eu acho que o legislador deveria melhorar essa redação, né? A gente sabe, né, Rogério? Eu tenho acompanhado, inclusive, a tramitação do Código de Processo Penal, do novo Código de Processo Penal na Câmara dos Deputados, e eu sempre chamo a atenção dos deputados, né? A importância de uma redação técnica, não só na questão do português, para a gente não ensejar diversas interpretações, como na questão jurídica, né, técnica jurídica. Senão a gente abre margem para esse tipo de interpretação. Eu acho até que o legislador ele teve essa intenção, como você explicou, origem ilícita, abrangendo inclusive o ato infracional. Mas como redigiu mal, a meu ver, né, colocou a origem, produto de crime, aí eu faço essa interpretação mais garantista. Né? Aliás, eu até sugiro que todos sigam. Salvei na rede social dele, tem uma rede social impressionante, onde ele mostra o dia a dia. E você, não raras vezes, está lá no Congresso, discutindo projetos de lei, tentando melhorar redações, né? E você esteve lá, você não está somente analisando o CPP, outros também, né? É mais direito digital, né? Porque parece que, eu nem digo isso, não é o futuro, é o presente, né? Então, eu comecei, obviamente, contribuindo, né? Ajudando no que podia em relação ao novo Código de Processo Penal, mas existe essa questão mais premente do direito digital. Aliás, né, Rogério? Na última reunião do CNJ, o CNJ determinou que todos os concursos públicos da magistratura, a partir de agora, exijam uma matéria à parte, direito digital, né? Algo que eu já tenho debatido, alertado há bastante tempo. Bom, você falando em legalidade estrita, então eu queria saber a tua opinião no seguinte. Você acha que na receptação a coisa, objeto material, só pode ser móvel ou é possível receptação de coisa imóvel? Vou dar um exemplo, hein? Porque nós sabemos que a jurisprudência tende para restringir a receptação para coisa móvel. Mas eu vou dar um exemplo e eu queria saber de você por que não é receptação. Ó, vamos imaginar o seguinte. Uma mulher vem até mim e fala, olha, você que é o Rodrigo é meu irmão gêmeo. Eu sou o Rogério. E eu falo, sim, sou eu, Rodrigo. Ela fala, nossa, eu queria, então, terminar a negociação, eu tenho que doar aquele meu computador, aquele meu apartamento para você. Eu vou doar o meu apartamento para você. Aí, na hora dela doar, eu faço com que a doação, ao invés de estar escrito Rodrigo, esteja escrito Rogério Sanches Cunha. Ela doou o apartamento para mim, achando que estava doando para o meu irmão. Certo? Então, vocês são idênticos, né? Então, perdoado. Idêntico. Veja, houve um estelionato. Eu acabei obtendo vantagem ilícita em prejuízo de alguém mediante fraude. Eu adquiri um apartamento mediante fraude. Adquiri não. Recebi um apartamento mediante fraude. Perfeito. Aí eu chego para você e digo, cara, eu estou com um apartamento aqui que eu recebi em doação, a mulher se confundiu, preguei uma peça nessa mulher. Você não quer comprar esse apartamento por 50 mil reais? Ele vale 1 milhão. Você, opa, tá aqui, ó, comprei. Você não adquiriu coisa, produto de estelionato? Claro. Dois Por pontos. Que não pode ser receptação? A primeira questão é interessantíssima, né? Porque a gente sempre aprendia na faculdade que o estelionato tem que ser mediante fraude ardil, é uma mentira. Não, pode ser por silêncio, né? No caso, a fraude foi um silêncio, foi um ato omissivo, né? Algo raríssimo que a gente não aprende na faculdade. A gente sempre entende, não,
fraude do estelionato tem que ser uma mentira contada, um ato comissivo. E não, nesse seu exemplo, é um exemplo perfeito, como você enganou a pessoa com seu mero silêncio, com sua mera omissão. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu concordo plenamente contigo, né? O 180 não faz distinção. É coisa que sabia ser produto de crime. Não faz distinção se essa coisa é móvel ou imóvel, diferentemente do artigo 155. Perfeito. O artigo 155, que é o furto, ele diz expressamente, subtrair coisa ali é móvel. Então, você não pode ter furto de imóvel. Agora, receptação, o artigo 180 não faz essa distinção, essa diferenciação. Então, eu acho sim, pode ser objeto material de um crime de receptação. O STF ele entende que só abrange coisa móvel e ele extrai esta conclusão dos verbos nucleares. Ele fala, olha, os verbos nucleares indicam que só pode ser coisa que possa ser deslocada sem perder a identidade. E eu estou lendo aqui, ó. Adquirir, você vai adquirir o imóvel. Móvel ou imóvel, né? Pois é, adquirir... Estou vendo aqui, ó, adquirir, eu acho que é um núcleo que também não está restrito a coisa móvel. Mas para quem nos assiste... Hã? Ocultar também. Ocultar também. Então, olha só, eu até entendo o STF que ele quer restringir, mas esse argumento não convence. Mas quem está nos assistindo... Para concurso público, você vai ter que ficar com o que prevalece. Depois de você passar em concurso, você discorda, como o Salvei faz. Eu sempre digo isso, a gente deixa de ser burro para ser corrente minoritária, depois que passa em concurso. Cara, eu quero agradecer a sua participação aqui. Você é examinador da Polícia Civil do Rio? Era concurso para delegado, né, de polícia da PSERG. Concurso para a Polícia Civil do Rio para cargo delegado. De polícia. E você vai examinar constitucional? É, constitucional, claro. Né? Que legal, que joia. Penal é o Bruno Gilabert? Bruno Gilabert. Né? Cara excelente bom. Delegado, excelente professor de direito. Cara muito bom. Cara muito bom mesmo. Olha, essa banca eu ia ter que esperar o próximo. Eu estou me sentindo numa verdadeira prova oral, sendo questionado, arguído pelo Rogério Santos Cunha. É um prazer. De nada, cara. Olha, quero agradecer. Eu vou até ativar os comentários aqui. Eu que agradeço. Enquanto eu ativo os comentários, eu quero agradecer. Prazerosa. Quero agradecer a sua participação e dizer para a galera que vai prestar concurso para a Polícia Civil do Rio, cargo delegado, já sabe que o examinador de constitucional é garantista. Garantista não, né? Todos somos garantistas, né, Rogério? Temos que ser garantistas. É isso, né? Você respeitar as garantias individuais do réu, mas processando de acordo com uma visão mais justa, né? Como o Douglas Fitch sempre sustentou, né? Um processo penal justo, né? Verdade, você falou aí de um colega nosso excepcional. Eu vou esperar passar a prova e daí eu vou te chamar para conversar com os alunos. Quando passar, acabar, todo mundo tomar posse, você não é mais examinador, para deixar claro. Não tem esse tipo de impedimento, Exato. Aí eu, para conversar com o pessoal sobre essa experiência de ser... É a primeira vez que você é examinador? É a primeira vez que sou examinador de concurso público. Legal. Eu gosto de ouvir a experiência. Aquela aflição na hora de montar uma questão. Uma aflição maior ainda na hora de avaliar uma resposta. Porque, todos nós passamos pelo que eles estão passando. Eu posso tranquilizar que eu não sou carrasco, eu sou técnico, rigoroso. Não, verdade. E eu acho isso... Olha só, repete tua rede social aqui, muita gente querendo te seguir. Qual que é a tua rede social? @salveilive, mas eu só posto corridas e questões jurídicas. @salveilive. SAUVEILAI. Pronto. Cara, obrigado outra vez. Eu só fico triste para a gente não ter fechado aquela parceria que eu conversei contigo. Pois é, cara, não deu certo. Acho que ainda temos oportunidade, hein, Rogério? Mas vou te contar uma coisa, @salveilai, todo mundo pedindo aí para repetir, @salveilai. Salvei, só uma coisa, nós estamos muito bem representados. Você vai detonar lá. E eu vou te mandar, como eu já me comprometi, vou te mandar o material, tudo. Inclusive, aí... já estou usando e vou usar bastante os livros aqui do Rogério. Porra, que legal, cara. Se isso não servir para nada, pelo menos pelo peso, ele segura a porta. Não, imagina, que é a fonte de consulta constante. Você que está com hérnia, põe assim embaixo do pé na mesa, você vai ver, fica... Cara, um abraço grande e eu vou na tua posse.
E logo, logo eu estou na tua pós aí que você coordena de direito digital. É verdade. A pós do IERB, aberta ao público, sobre direito digital, e um dos grandes mestres que eu fiz questão de convidar é o mestre Rogério Sanches Cunha. Né? Cara, a pós já Lei começou? 14.155. E a pós já começou? Já começou, já começou. Se Na semana alguém passada aqui falei tiver... da Convenção de Budapeste, né, que foi a questão básica do direito digital de 2001 na Europa. Né? E se alguém aqui tiver interesse de entrar na pós, ainda aceita a matrícula? Eu acho que aceita sim. Mandando... Então fala como que ele pode ter mais informações da pós de direito lá, digital coordenada por você. No Instagram do IERB, né, que é o Instituto de Educação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, @IERB, IERBB. Legal. Gente, fica tranquilo que eu vou salvar a live. Salvei, obrigado, cara. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Vamos falando. Galera, tudo de bom. Um abraço.